Meu nome é Joelson Martins e nesse vídeo vou falar sobre João Calvino, teólogo francês reformador protestante. João Calvino pertence à segunda geração de reformadores. Quando João Calvino nasceu, Martinho Lutero tinha seus 26 anos de idade. Quando João Calvino tinha 8 anos de idade, Martinho Lutero, na Alemanha, estava escrevendo suas 95 teses, que em seguida iria pregar na porta da igreja do castelo de Wittenberg. João Calvino nasceu em 10 de julho de 1509, na cidade de Noyon, localizada na região da Picárdia, situada no norte da França. O pai de João Calvino se chamava Gerard Calvin. Ele era secretário do bispo de Noyon. Sua mãe chamava Jeanne Lefranc. Ela faleceu quando João Calvino tinha apenas 6 anos de idade. Os pais de João Calvino eram católicos praticantes. E João Calvino, desde pequeno, já sabia que seguiria o caminho de servir a Igreja Católica Romana, junto com seu pai. E aos 12 anos de idade, ele se tornou capelão na catedral. Em 1523, João Calvino, aos 14 anos de idade, foi enviado para a Universidade de Paris para estudar teologia. Isso gerou uma forma dele se preparar para o sacerdócio. Em Paris, ele tomou contato com as ideias de Martinho Lutero. Em 1528, João Calvino obteve seu mestrado. E logo após sua graduação, seu pai, Gerard Calvin, se desentendeu com o bispo de Noyon. Esse desentendimento levou a redirecionar João Calvino para estudar direito na Universidade de Orleans e depois na Universidade de Bourges. Quando o pai de João Calvino faleceu em 1531, João Calvino, com 21 anos, voltou para Paris para estudar literatura clássica, que era algo que ele amava. Posteriormente, ele voltou para a Universidade de Bourges, onde completou seus estudos e recebeu seu diploma de Direito em 1532. Nesse mesmo ano, João Calvino publicou seu primeiro livro, que foi um documentário sobre o texto do filósofo romano Sêneca de Clemência. João Calvino abandonou a Igreja Católica Romana e converteu-se ao protestantismo por volta de 1533, iniciando uma fase de intensa colaboração com o diretor da Universidade de Paris, Nicolas Comtes, que também era amigo de João Calvino. Em novembro de 1533, Nicolas Comtes pregou um sermão. Esse sermão era um apelo por reforma religiosa com base no Novo Testamento e também um ataque ousado aos teólogos escolásticos daquela época, mas muitos não aceitaram as opiniões de Nicolas Comtes. João Calvino, acusado de ajudar Nicolas Comtes a escrever aquele discurso, teve que fugir de Paris pela causa que o protestantismo havia sido declarado ilegal. João Calvino fugiu para a propriedade de um homem chamado Louis Tutelet, um homem rico que simpatizava com a causa da reforma protestante. Em 1534, João Calvino foi para Basileia, cidade da Suíça, que havia se tornado uma fortaleza protestante. E em 1536, em Basileia, publicou a primeira edição das Institutas da Religião Cristã. João Calvino tinha seus 35 anos de idade. Essa obra de João Calvino é uma teologia sistemática que claramente defendia os ensinamentos da reforma protestante. Alguns meses mais tarde, João Calvino foi para Genebra, cidade da Suíça. A intenção de João Calvino era se mudar para Estrasburgo, cidade da Alemanha, para continuar seus estudos, mas o inconveniente o impediu de tomar a rota mais direta, e ele foi obrigado a passar por Genebra. Apenas uma noite, Guilherme Farel, que era líder protestante e que começou a reforma protestante em Genebra, ficou sabendo que naquela noite o reformador João Calvino estava na cidade. Então ele foi procurar João Calvino. Guilherme Farel tenta de toda maneira convencer João Calvino de ficar em Genebra e o ajudá-lo com a causa da reforma protestante, até que acabou convencendo de ficar na cidade e o ajudá-lo com essa causa. Naquela época, a cidade de Genebra tinha cerca de 10 mil habitantes. João Calvino permaneceu em Genebra durante 2 anos, tentando junto com Guilherme Farel pôr em prática a reforma, mas devido a desentendimentos com as autoridades civis da cidade de Genebra, relacionados a questões eclesiásticas, expostas em alguns de seus escritos e artigos sobre o governo local e construção de fé, eles acabaram sendo expulsos de Genebra em maio de 1538. Depois disso, João Calvino foi para Estrasburgo, cidade da Alemanha. Em Estrasburgo, João Calvino pastoreou uma igreja. João Calvino separava um tempo para reformar a liturgia e as instituições paroquiais. Em 1540, João Calvino se casou com Adelete Muri, viúva de um homem que lhe havia convertido ao anabatismo. Também em Estrasburgo, João Calvino publicou seu comentário da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E foi nessa época que ele conheceu pessoalmente Martinho Lutero e participou de vários conclaves religiosos internacionais.
Isso o tornou familiarizado com os líderes protestantes. Daí para frente ele foi uma pessoa importante no protestantismo. João Calvino foi convidado a retornar a Genebra pelas autoridades municipais em setembro de 1541. Após retornar João Calvino, ele retomou sua pregação em Genebra, retomando seu ministério no púlpito exatamente onde havia parado 3 anos atrás. João Calvino organiza a igreja de Genebra através das ordenações eclesiásticas. João Calvino se tornou o grande líder reformador de Genebra e o principal centro protestante da Europa passou a ser Genebra. Em 1542, o filho de João Calvino, que ele teve com Idelete Buri, faleceu 2 semanas após seu nascimento. Nenhum dos filhos de João Calvino sobreviveu à infância. Em 1549, chegou a vez de Idelete Buri falecer, depois de ficar casado 9 anos com João Calvino. Em 1563, João Calvino funda a Academia de Genebra e publicou a edição definitiva das Institutos da Religião Cristã. João Calvino, já no final da sua vida, já não conseguia mais andar até a igreja. E por muitas vezes ele foi carregado até o púlpito e colocado em uma cadeira para pregar. João Calvino pregou pela última vez no púlpito da Catedral de São Pedro, no dia 6 de fevereiro de 1564. E no dia 27 de maio daquele mesmo ano, faleceu João Calvino aos 54 anos. João Calvino pediu que sepultasse em um lugar onde ninguém ficasse sabendo, para não acontecer de alguém algum dia idolatrar. Se você quer ver mais vídeos como esse, então curta e se inscreva nesse canal.